As palavras originais que Feliciano fez a pachorra de pagar um mico em rede mundial com Felipe Neto, porque Felipe Neto não tem obrigação nenhuma de conhecer os originais. Mas Feliciano, se ele é pastor formado e essa é a bandeira dele, ele teria obrigação de conhecer os originais. Mas pelo visto, Feliciano não fala grego e nem hebraico. Eu estudei os originais. E aí? A palavra que é usada ali são duas palavras. Malakoi, que é a famosa palavra Malakoi, e arsenokoites, né? Primeiro, regra da hermenêutica que você aprende no direito e também aprenderia se tivesse feito teologia. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Primeira regra. Peraí. Texto sem contexto é pretexto para heresia. Ou seja, se você não contextualizar, você já está errado. Tá errado. Isso é usado na advocacia. Ah, é? Tá. Uma lei sem a sequência dos artigos. Isso deveria ser usado, sabe o quê? Para o pessoal analisar nossos textos de stand-up. Tá vendo só? Tira um trecho fora do contexto, fala, olha essa piada Cancelamento. aqui. Cancelamento. E aí você não vê qual o contexto que aquilo foi contado. Num teatro, a piada era maior, aquilo era uma premissa, depois vem... Então, regra da hermenêutica. Exatamente, vou usar deveria isso. ser obrigatória em todas as cadeiras de ensino superior. Então tá bom, contexto... Outra regra. O livro explica o próprio livro. Como assim? Se uma coisa está aqui, você precisa buscar em todo o livro algo que respalde aquela coisa ou não. Ah, tá. Então o livro explica o próprio livro. E a outra coisa é ver todas as vezes que aquele assunto foi mencionado. São 3 regras da ciência hermenêutica. Por exemplo, Malakoi é uma palavra que foi usada muitas outras vezes. E nenhuma dessas vezes estava falando sobre homossexualidade. Não. Por que no texto traduziram exclusivamente em Coríntios, uma cidade grega, se traduziu para efeminado? A palavra malakoi no original significa macio. Macio. Mas era usado para os nobres que tinham dinheiro para fazer roupas tão caras que elas eram macias, porque as roupas eram muito duras, eram muito rústicas. Então eles tinham poder aquisitivo para comprar veludo, para comprar seda, então eram macias. Então aquelas pessoas muito bem vestidas, finas, eram chamadas de malakoi. E aí eram avarentas. Usavam dinheiro, gastavam fortunas para se vestir, para mostrar uma aparência em vez de fazer outra coisa. Entendi. A Bíblia questiona isso de Gênesis e Apocalipse. A segunda palavra que é usada para sodomita, essa palavra não existe na Bíblia. Sodomita? Sodomita. Ah, o pecado de Sodoma e Gomorra. Eles eram viado e Deus queimou tudo. Beleza, a Bíblia diz que vamos partir desse pressuposto. Esse era o pecado de Sodoma. Por que Gomorra foi destruído? Ah, não era de Gomorra também? A Bíblia não diz que era de Gomorra. Tá. Ela diz que era de Sodoma. Não diz que era esse, mas o pessoal que usa esse texto diz que era o pecado de Sodoma, mas Gomorra foi destruída. E todas as cidades vizinhas também. Então quer dizer, se você é um assassino, eu preciso morrer. Deus errou o raio. Segundo, então acabou a homossexualidade. Não teve mais homossexualidade em nenhuma cidade, porque nenhuma foi destruída depois. Terceiro, quando Jesus está na terra, ele vira para uma cidade de Corazim, que não recebeu bem, e ele falou, no dia do juízo, vai ter mais juízo para você do que para Sodoma e Gomorra. Ah, é? Ou seja, Jesus aliviou Sodoma. Mas tudo bem. Quer usar isso? Aí pegou e colocou em 1 Coríntios a palavra sodomita para dizer que era viado. Quem colocou essa palavra foi São Tomás de Aquino no ano de 1500, anteontem. Não está na Bíblia. A palavra é acernocoites. Acernocoites. O que é? Arsen é homem, mas é homem. Tem várias palavras para homem. É homem macho, ou seja, o homem viril. Sei. Coites a gente sabe que vem de coito, de sexo, né? Seno, seno seria vários, ou cama, aquele que se deita em várias camas, o homem que se deita em várias camas, ou que se deita com vários homens. Tradução, prostituto, e não homossexual. Então, se você olhar para a prostituição, a Bíblia condena a prostituição do início ao fim. Texto sem contexto é pretexto. Mas ensinar... Mas malakoi, qual seria o sentido que ele estava querendo passar então de macio? O que era? Você vê a linha do tempo do versículo inteiro,
E aí as pessoas, por exemplo, pegam só essas duas características e esquece que o versículo continua. Aí diz nem os idólatras, nem os avarentos e nem aquele que fala mal de alguém. Ah, seria O avarento. ricos, Exatamente. Aqueles que retêm a bênção, a prosperidade em benefício do outro. Entendi. Isso é totalmente bíblico. Quando alguém chega perto de Jesus e fala, o que eu faço para ir para o céu? Jesus fala, é a coisa mais simples do mundo. Ama a Deus e faz o bem. Ah, mas eu não tenho... Não, ama a Deus e faz o bem. Ah, mas... Ama Deus e faz o bem. Tudo na Bíblia pode ser resumido aí a isso. Jesus resumiu a Bíblia a isso. Não é?